E oremos. Estamos ao vivo no YouTube. Diminuir o meu input gain aqui. Foi. Ah, sim. Já foi aqui também. Gente, então, esse episódio do nosso magnífico podcast, ele é um episódio que eu quero gravar há muito tempo, né, Raquel? Há muito tempo. Antes mesmo da pandemia. E a gente poderia gravar sozinha? Poderia. Mas até porque eu e a Raquel temos situações matrimoniais bastante diferentes, né? Eu casei muito jovem. Senhora, né? Eu casei muito jovem e me separei jovem, relativamente jovem também. A Raquel já casou mais velha, tá ainda casada, ainda é ótimo. E a gente queria chamar mais alguém para ter um lugar diferente para a gente olhar para essa questão do casamento. E por isso eu tive a ideia de chamar a Júlia Horman, nossa amiga, nossa astróloga, que ficou noiva no início da pandemia e se prepara para embarcar nessa aventura que é dividir a vida com alguém até que enquanto for bom. Não dá pra falar nada, né? Até que a morte os separa. Enquanto for incrível, é um bom objetivo. E eu mandei várias coisas para as meninas que ilustram um pouco essa questão histórica do casamento, né? A gente vai trazer isso um pouco aqui na edição, no início do episódio, ou trouxe, né? Porque aí agora que a pessoa ela já ouviu, enfim. E eu acho que, eu não sei, eu queria lançar para vocês uma primeira questão, né? E aí a gente parte daí. Vocês não acham que depois que a gente toma consciência da estrutura histórica que cerca o casamento, que é o ápice do amor romântico, quando uma pessoa realmente se compromete com a outra, teoricamente, para o resto da vida, quando você se dá conta de que essa estrutura é artificial, vocês acham que isso acaba com o encanto do casamento, como a gente conhece? Acho. Não acho. Sabe por quê que eu não acho? Sim e não, de como diria o nosso amigo, sim e não. Porque, na verdade, eu casei tarde e eu só consegui casar e dividir a vida com alguém quando eu entendi que eu não devia buscar por um príncipe, mas por um sapo. Aí achei meu sapo. E tô bem com o meu sapo. O que eu acho que acontece é que a gente... por tudo que o casamento é politicamente falando, em termos de estrutura social, que está muito mais para, como a gente viu lá naquele outro podcast, para manter o patrimônio num único lugar e tal, eu vejo que nós que não fazemos parte dessa elite que tem patrimônio, que tem bens, que tem essa estrutura a ser mantida, a gente tem outras motivações para casar. Mas quando a gente entende que todos esses laços artificiais, muito mais sociais que ele impõe, mas a gente casa mesmo assim porque não quer reproduzir isso, é um ato de rebeldia casar-se. Especialmente hoje que a gente não precisa mais casar. Nossos pais, avós casaram para poder transar. Mas nós vamos chegar aí. Esse não precisa mais casar é bem relativo, mas não vou te interromper, já te interrompi. Não, mas o que eu estou pensando é, sabendo que é assim, e que eu não é isso que eu quero para mim, eu vou fazer isso para fazer de outra forma. Então, nesse contexto, eu não acho que desromantiza, eu acho que traz para o casamento, ou para a relação, por que a gente insiste em chamar em casamento, né? Tá aí uma boa questão, por que a gente insiste em chamar em família, algumas coisas, como a gente estava vendo outra vez com o Anderson, como uma forma de reforçar uma existência, né? Então, talvez o nosso próprio apego em nomear essas relações demonstrem uma vontade, às vezes, de subverter o que pode ser esse título, entendeu? Nesse aspecto... Por exemplo, né? Mas vá, Júlia. Nesse ponto de vista que você trouxe, Raquel, eu concordo muito com você, porque a minha resposta de que a gente perde o encanto está muito relativa com a forma como a Anne fez a pergunta de quando a gente passa a perceber, né, que casamento é outra coisa, a gente perde o encanto para aquilo que a gente tinha
em mente antes, e aí sim eu acho que a gente perde, no meu ponto de vista, né? Não, te Porque entendo. essa coisa da construção social que a gente tem muito forte, né? De que o príncipe encantado, o papel da mulher dentro do casamento, o papel do homem dentro do casamento, que no fundo é alguma coisa que eu acho muito difícil que alguém viva realmente, né? E toda a expectativa que se coloca no romantismo dessa ideia inicial. Aí eu acho que quando você começa a entrar em contato com a realidade, realmente existe uma mudança de paradigmas que você tem que começar a perceber e aceitar e construir dentro de você aquilo que você acha que é justo dentro de um relacionamento a dois para ambas as partes, né? Porque essa fantasia que a gente é ensinado osmoticamente desde a infância é uma fantasia que não tem justiça em nenhum momento para ninguém, não tem formas de você alcançar um caminho de felicidade dentro dessa fantasia que é ensinada para gente, né? E a partir do momento que você começa a entender que isso não é possível, não tem um modelo que te ensinaram do que é possível de fato, né? E aí quando você fala, eu fui procurar meu sapo, você vai procurar algo que realmente não se enquadre mais naquela fantasia, mas você também não tem um modelo específico do que você poderia, então você tem que começar a construir com um pouco, talvez, nem todo mundo, minha experiência, mas talvez com base em tentativa e erro, talvez com base em tentar se evoluir como pessoa individual antes de projetar, e uma série de outras coisas que eu acho que a gente vai acabar trazendo aqui em algum momento, mas aí eu acho que quebra aquele encanto. Mas se constrói outros encantos, talvez muito mais possíveis, reais, talvez até mais longos, né, digamos assim. Mais sustentáveis. Que a gente faz parte de uma geração, nós as três, apesar da Júlia ser bem mais jovem que a gente, é de uma geração de mulheres que já estão num tempo em que puderam experimentar outros relacionamentos antes do casamento, né? Então isso já muda muita coisa em como é que você entra num casamento. Porque até então, se as pessoas não namoravam com quem ia casar, e etc e tal. E olha lá, a gente conseguiu viver um pouco esses relacionamentos antes de casar. Então, também a gente começa a perceber, tirando essa camada social, essa camada política do patrimônio e tal, eu acho que existe também uma intenção em fazer com que a gente se case para sempre, para que você realmente não tenha essa comparação com uma relação pode ser melhor, pode ser diferente. Então, é uma coisa muito definitiva, né? Assim, a forma como vendem essa relação. O que eu acho que foi como Amiga, evita bater com a mão no seu microfone, que tá dando bastante barulho. Tá, deixa eu segurar ele aqui então. Que foi meio que a Anne falou no início, né? Ai, para sempre. Não, para sempre enquanto essa relação fizer sentido, né? Mas é uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é um bom lugar de discussão, é essa questão de as pessoas não precisam mais casar. Quem não precisa? Né? Isso é sempre uma coisa que tem que chamar a atenção, assim. Nós temos ainda muitas famílias conservadoras, isso é um ponto. Nós temos núcleos religiosos extremamente fortes e conservadores. E a gente ainda tem muita mulher que casa para sobreviver, né, gente? Que às vezes não casa formalmente, mas que só vai ter comida se tiver um homem. E essa é a realidade do nosso país em inúmeros locais e contextos sociais. Então, isso é muito importante. A estrutura do casamento, ela se mantém, ela se forja em primeiro lugar por uma questão de sobrevivência, né? E principalmente da mulher, a mulher viúva morria de fome, a mulher solteira ou virava prostituta ou morria de fome. E eu acho também que mesmo quem não tem nenhum desses lugares, e aí eu posso dar como exemplo várias pessoas que eu conheço, pessoas muito próximas, que têm uma boa vida, que têm estudo, que têm um bom emprego, blá, 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 e que ainda precisam casar. Cara, por que ela precisa casar? Porque senão ela não é uma mulher completa. Ela não é uma mulher de sucesso. Não, ela pode construir o que ela quiser na vida dela. Se ela não casar, ou pelo menos tiver um namorado firme, que daqui a pouco ela vai morar junto e a gente vai chegar na coisa da escada rolante afetiva, que eu acho esse conceito brilhante, ela não é uma mulher legítima. Ela não deu certo na vida, galera. E eu sei disso porque as pessoas... Para
para ela que se importa com o olhar do outro. E tem mais uma coisa, gente, eu posso afirmar isso categoricamente porque as pessoas olham para mim com pena. E gente muito próxima. Gente que eu amo de paixão, que eu considero que é minha família. Minha família não olha para mim com pena, minha família é de sangue. Porque eles sabem que, enfim, qualquer aventureiro que tentasse ia ter que, né, trabalhar muito aqui e tal. Né, mas eu tenho absoluta certeza que muita gente me olha com pena, porque o sucesso social da mulher está no casamento. Eu acho que a gente ainda tem isso, né? Ainda é um resquício, ainda é algo forte, por mais que a gente está aqui também de uma posição muito privilegiada, né? Não só socialmente, a Anne já trouxe a questão social, e é verdade, a gente está, mas também de abertura de mente mesmo, né? De famílias, provavelmente, que proporcionaram espaço para que a gente pudesse pensar e não ter que se defrontar necessariamente com essa realidade fixa, né? De que o casamento é algo que torna a mulher uma pessoa digna. Meu pai não queria que eu casasse, por exemplo, de jeito nenhum. Mas você fez um parêntese bem interessante aí da questão da fome, né, da miséria e do casamento pela comida e tal. E eu estava lendo outro dia sobre o feminismo na América Latina e a revolução feminista que foi no Nordeste, o Bolsa Família. O fato da bolsa ser entregue para as mulheres e elas não precisarem mais do amém, né? Para escolher o que comprar, o que vai alimentar o filho. Então, assim, o impacto que isso teve foi muito grande. E a gente nem fica sabendo, às vezes, desses pormenores dentro de uma cultura, né? Mas foi uma revolução muito forte, assim, de empoderamento mesmo por essa questão que a gente vê muitas vezes, esse abuso financeiro, né? Pessoa que, quando está trabalhando, está tranquilo, mas numa situação de desemprego, de crise, você muda a relação, né, do casamento. Eu já tive pessoas muito próximas que passaram por isso, de ver uma mudança na relação quando o capital financeiro da mulher é diminuído. Né? Isso é muito, muito, muito presente, assim. Ou se ele é grande demais. É um problema oposto, né? Exato. Porque como a gente... Hoje eu estava lendo um texto do Walter Benjamin, que é o capitalismo como religião. E ele vai falar dessa coisa do Deus, dessa religião, que é o dinheiro, né? E o quanto é uma religião sem liturgia, mas é uma religião de culto permanente. Você precisa estar sempre reafirmando o seu empoderamento financeiro e econômico para estar cultuando essa religião o tempo inteiro. E aí a gente tem essa coisa louca da acumulação primitiva e todas essas coisas que levam para o fato de que a mulher é mais um insumo, né? Dentro dessa visão capitalista, o casamento, ele é só mais uma aquisição de um braço para trabalhar, uma pessoa que vai poder parir várias mãos para arar uma lavoura e tudo mais. Então, a gente é só mais uma aquisição. Nesse contexto, o casamento é sobre classe e é sobre propriedade, né? Tanto que se você botar um pouco a questão do dote, olha o quão grave é. O dote, aquela coisa simbólica, né, da ajuda, acaba sendo uma forma de você estar comprando aquela pessoa. Porque você é posse, né, nessa lógica que você está falando aí. Então, não tem como descolar o casamento e o amor dessa relação de poder, né? Então, não tinha. Não, é nesses contextos mais abertos que você traz, que é para além do nosso lugar privilegiado aqui, de nós as três, quando você amplia e coloca isso em várias camadas da sociedade, desde quem é muito rico e tem no casamento essa forma de manutenção de patrimônio e bens, desde quem é muito pobre, que tem no casamento essa forma de sobrevivência e de ter um lugar seguro, só que não, às vezes, né? A gente passa por muitas coisas. Eu gosto do exemplo do Bolsa Família, que é uma maneira muito inesperada de subverter uma relação de gênero numa camada da sociedade onde essa subversão raramente seria possível através de educação, de emancipação, de autoconhecimento. Então, o exemplo do Bolsa Família é muito bom. Mas, para variar, a gente está matraqueando e deixando a pobre da Júlia quieta. Não, eu estou aprendendo aqui com vocês, esse olhar, muito bonito esse olhar. Eu fico
também, aí a gente falou de uma coisa muito ampla, que é a questão social do próprio caminho, né? Do caminho que você faz para chegar em algum lugar. E eu queria contar para vocês que eu participo de 2 grupos, um no Telegram e um no... Como é o nome do outro, gente? WhatsApp. Sobre anarquia relacional e sobre relacionamentos não monogâmicos, né? Porque existem muitas infinitas configurações de relacionamentos. E não falando especificamente da monogamia, mas falando da anarquia relacional, que foi aquele texto que eu mandei para vocês, lições que a anarquia relacional pode trazer, mesmo para quem não é não mono, para quem é monogâmico. E eu adorei aquele texto porque eu vi, por exemplo, a minha relação com a Raquel ali. Exato, a importância que a gente dá uma para outra. Assim, eu sou uma pessoa solteira, né? Estou completando meus 10 anos de solteira, mas a Raquel tem um companheiro, tem uma filha, e ainda assim ela me coloca, tô sendo um pouco modesta, amiga, num lugar importante na vida dela. Quando eu vejo, por exemplo, que pessoas que não experimentam esse tipo de reflexão colocam o relacionamento num lugar muito central da própria vida. Então, você tem aquele relacionamento que é o sol e tudo gira em torno desse relacionamento. E quando isso não dá certo, que está ficando cada vez mais frequente, porque a estrutura do casamento, como a gente conhece, é problemática, você tem aí uma pessoa completamente perdida, né, na vida. É o que a gente conversava com o Anderson sobre família. A gente foi legal, que a gente deu um tapa de luva naquele episódio, depois você ouve lá, porque a gente falando como nós somos, uau, né, que conseguimos ampliar a ideia de família e ver na família aquilo que não é só o consanguíneo e tal. E você tem, desde que você saiu, eu saí do Suane também, e você mora em vários lugares, ou você estabelece esse vínculo com pessoas que não são da sua família, ou você se sente muito só, né? Então você acaba ampliando a sua capacidade de se familiarizar com as pessoas. E aí, nos deu uma enquadrada. Vejam vocês bonitas, reforçando uma forma de existir. Porque ou eu pertenço a uma família, ou eu não posso existir. E eu, é verdade, nunca me dei conta disso, quanto a gente está ainda preso ao modelo quando se coloca nesse lugar, né? Mas é isso mesmo que a Anne falou, a gente tem uma relação de família, no melhor dos sentidos, né? Do tipo, nossa, agora a gente está aqui nessa pandemia e daqui a pouco eu vejo ela preocupada, daqui a pouco o Luiz vai ficar um tempo com os pais, não fica sozinha, vem para cá, porque é tua casa também, né? E aí, assim, eu sei que a gente está em 2020, mas quantas vezes você viu amigas que estão solteiras que as outras amigas, tipo, não, você não pode estar na minha casa, porque vai que, né? Então, melhor você ficar na sua. É o oposto, né? Não é um acolhimento. Então, para além de tudo isso, a gente vê também essa forma como muitas pessoas colocam o casamento como uma coisa a ser temida, a ser colocada numa estante para ser contemplada e não para ser vivida, né? Acho que isso também é um pouco da ideia de casamento, amiga. Casamento, né? Não posso fazer isso aqui pode estragar meu casamento, isso aqui pode causar um racho. Não, vamos botar aqui para jogo e vamos ver o que a gente tem construído. Porque às vezes você preserva, cuida daquilo e você está deixando de ter contato com quão frágil aquilo realmente é, né? Então isso para mim também é um equívoco, não. É para viver, é para botar aqui, vamos ver todo dia o que está acontecendo no sentido de que a gente tem construído, né? Eu acho que nesse aspecto me lembra esse posicionamento muito feminino, que foi muito ensinado para a mulher, né? Não feminino no sentido natural, mas no sentido socialmente ensinado, de que a mulher é responsável para que o casamento dê certo, né? Então, você tem que ser boazinha, você tem que ser manutedora, não sei como fala isso, tem que causar a manutenção do relacionamento, você tem que nutrir, você tem que cuidar, você tem que dar a estrutura toda. Regar a plantinha. Rega a planta, lembra da escola do filho, lembra da consulta do marido, faz o almoço, e o almoço tem que ser nutritivo, porque você não vai deixar a criança passando fome, não. Tudo isso, né, você acaba aprendendo nesse modelo socialmente ensinado, que é isso que você estava colocando, né? Eu não quero ruir o meu casamento, então eu preciso fazer uma série de esforços que muitas vezes não estão condizentes com o meu interior, né? Com as minhas necessidades, com meus objetivos internos, né? Que não estão muitas vezes de acordo com a minha personalidade.
para que aquela ficção, que acaba sendo o casamento, possa ser longa e se perpetue, né? E a gente, eu acho que essa crise hoje em dia dos casamentos vem muito nesse lugar onde cada vez mais a gente está percebendo que a gente é autêntica, né? Cada mulher do seu jeito, com a sua personalidade, que não somos muito padronizadas como ninguém é, porque cada pessoa tem a sua forma, e que isso não conversa, né? Cada vez mais a gente percebe como não conversa com essa fantasia que foi ensinada pra gente, o papel que a gente teria dentro disso tudo. Agora, quando você fala, Raquel, dessa imagem da família, né, que a gente colocando, a fala do Anderson, né, da gente colocando ali, afirmando, né, alguém através da família, também me vem à cabeça agora, colocando aqui como astróloga, né, também me vem à cabeça um outro paralelo com o casamento, que está relacionado, que eu acho muito, talvez seja tão agressivo, não sei se é essa palavra, quanto, sabe? Que é a gente colocar uma expectativa quanto sociedade na cabeça de cada pessoa, porque aí também não é só em cima da mulher, apesar de que é feito com a mulher de forma diferente, né, e tem um peso maior, de que todos irão ter relacionamentos e que todos, em algum momento, têm que achar um relacionamento perfeito para ser feliz. Uhum. Né? E aí eu trouxe a ideia de que eu ia falar isso quanto astróloga, porque a gente pega, durante os atendimentos, mapas muito diversos. Pessoas são pessoas muito diversas. E aí tem pessoas, a grande maioria vem com as questões de sempre, né? Dinheiro, amor, de vez em quando profissão, enfim, são os top mais aí de assuntos a se procurar, né, dentro do mapa astral. E tem uma quantidade de pessoas que não vieram para ter relacionamentos muito felizes. E é horrível falar isso para alguém, porque a gente tem hoje a fantasia, porque é uma fantasia, gente. A gente tem hoje a fantasia social de que uma pessoa também só vai ser uma pessoa feliz quando ela achar o amor da vida dela, quando ela achar alguém que ela vai ficar muito tempo junto, muito feliz. E ok, realmente é um tipo de felicidade, eu acho que a gente não pode nunca negar, porque faz parte. Quando você encontra alguém que dá muito certo, que dá o match e tal, é realmente uma coisa muito importante, né? Uma vivência muito diferente, muito única, mas tem pessoas que estão aqui para enfrentar outros tipos de situações, para serem felizes de outras formas, e aí a gente fica perseguindo aquela meta e aquele objetivo, e só vai ser feliz quando chegar lá, sabe? Então, acho que eu fiz esse paralelo entre você afirmar a individualidade de alguém através da família e você afirmar a individualidade de alguém através de relacionamentos, sei lá, que deram certo. E se é que existe relacionamentos que deram certo, sabe? Que é outra coisa que a gente precisa colocar na mesa também, né? Eu acho que são várias redefinições de conceito, né? Redefinição de romantismo, redefinição de felicidade, redefinição do próprio casamento e dessa coisa do bem suceder, porque que pena que seu casamento não deu certo. Gente, o meu casamento deu super certo, eu fiquei 15 anos com a mesma pessoa. Uhum. É muito tempo pra caralho, assim. Então, tive, não sei se terei novamente, mas espero que sim, porque eu também, no fundo, sou uma romântica, mas eu já tive a experiência de ser muito feliz com alguém, de construir a vida do junto. Então, eu me considero uma privilegiada, porque já vivi isso, né, em algum momento. Mas eu acho que são redefinições. E eu acho também que o casamento ele vem como um carro-chefe dessas redefinições, porque família é um troço que é muito... Está muito entranhado nos nossos pilares culturais ocidentais, não que nos orientais também não esteja, mas a gente tem um sentido para isso que é meio bizarro, né? E eu considero o casamento uma coisa que vai puxar tantas mudanças aí, quando o casamento mudar. Quando, por exemplo, a gente puder casar legalmente com mais de uma pessoa, que é uma coisa que é proibida, né? Como a Rita Von Hunt sempre fala, se eu posso ter 2, 3 sócios numa empresa, por que eu não posso ter 2, 3 maridos ou mulheres?
que me impede de ter? Mas De isso é um ser... negócio doido, porque o casamento ainda é, voltando à própria Rita, né? Essa coisa, tudo que é difícil de se engolir, nos é visto como casamento. E aí então já tem uma game over, o que é aquela camiseta, gente? Como assim game over? Por que você tá casando, sabe? E quando a gente percebe, assim, esses casamentos de antigamente, você fala, nossa, que lindo, ficaram 80 anos de vida, 60 anos juntos, bodas de não sei o que, de ouro, bodas de que quer que seja. Aí você para e pensa, velho, o que que essa pessoa não se sujeitou para essa relação deste tempo ser tão longa, sabe? Então, assim, eu não consigo olhar com bons olhos para essas relações tão antigas e tão longas, que a gente hoje sabe, né? Eu tenho uma amiga que fala que o sucesso do casamento hoje e sempre foi na cabeça dela, as casas grandes. Casa grande, casamento longo. Casa pequena, casamento não dura. Quando você precisa daquele espaço, você consegue ter dentro de casa. Então, quem mora em casa maior consegue esses respiros, né? Então, é interessante como sempre nos é colocado como uma coisa muito negativa. E, na verdade, até essa coisa do game over é uma coisa muito mais do universo masculino, essa camiseta, né? Mas como se é uma grandíssima ironia e um cinismo. Porque se há alguém numa relação que acaba, muitas vezes, abrindo mão de mais coisas ou de tendo esse peso maior das obrigações, da responsabilidade de fazer funcionar, não é ele. Né? Então é uma grandíssima injustiça, entre outras coisas, essa brincadeira idiota do game over. Porque, A assim, gente que tá... A gente é que tá comprando a gente que tá recebendo o cavalo de Troia, né? Exatamente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, importante. Ainda bem que eu anotei, senão eu esqueci de falar, mas a Raquel me relembrou. Hoje meus pais fazem 42 anos de casados. Olha, A gente tá gravando num dia muitíssimo importante. Parabéns. Os Molina estão fazendo 42. Gente, é muito tempo. Mesmo. Eles são essa exceção à regra de um casal que é astral mesmo e que sempre, pelo que a Anne relata, que eu conheço deles, né, que realmente estão ali juntos na labuta, não é essa coisa do precisamos manter essa relação e vamos fazer... Não, e assim, gente, se pega no pau, direto, tá? Dá uns arranca-rabo lá no sul que nossa senhora. Mas que sempre foram duas pessoas muito diferentes. Minha mãe, Júlia, minha mãe é aquariana com ascendente em Áries. E o meu pai é sagitariano. E aí você pensa, mas o ascendente dele é em touro. Aí, tipo, sabe? Muita personalidade junta, né? É uma coisa louca, assim. E não me perguntem o milagre e a receita, porque eu acho que nem eles têm, de 42 anos. Mas aí é essa coisa, né? Tipo, pessoas que se conhecem há muito tempo, namoram há muito tempo e tal. Tipo, eu namorei 8 anos, fiquei casada mais 7. E os meus pais se conheceram 3 meses depois, se casaram e mãe, tipo, se conheceram, sei lá, 1 mês e pouco, a minha mãe engravidou, não sei quanto tempo depois, nunca perguntei também. E questão, eles casaram dia 5 de agosto, eu nasci dia 29 de dezembro, tá? Okay. Essa continha aí eu fiz quando eu tinha 5 anos. E eu cheguei a essa conclusão. E eu ainda nasci prematura, gente. Eu ainda forcei a mão. E aí você vê que as criaturas estão juntas até hoje, com todos os trancos e barrancos e tal. E o que eu acho que é bom falar também, um relato bem pessoal, é o quanto essas relações que, entre aspas, dão certo, aí a gente tem que colocar todas esses senãos e esses poréns, né? Mas o quanto isso te deixa num lugar de ter a régua muito alta, no meu caso. Exatamente. Eu não quero um cara que seja menos legal que o meu pai foi. E aí, claro que eu idealizo. Eu idealizo meu pai. E eu sei que para minha mãe é diferente, né? Mas assim, eu não consigo me conceber com um cara machista, com um cara que impõe sua vontade, com um cara que tenta mandar. Porque, gente, meu pai nunca foi assim. Eu nunca vi eles brigarem. Eles nunca brigaram na nossa frente. Então, tem coisas que você não consegue conceber por conta da relação que você viu quando você era pequeno. Coisas boas e coisas ruins, tá? Tem gente que também vem de casas e casamentos muito complicados, né? Foi criado assistindo uma relação complicada, que também tem outros entraves aí, até mais graves, né?
gente que reproduz o relacionamento dos pais e tal. Mas é engraçado pensar, se você for trazer nessa corrente histórica, como as histórias dos nossos antepassados, né, tem a constelação familiar que fala sobre isso também, influi no nosso modelo de casamento. Nossa expectativa de relação, né? Exato. Para além do modelo de casamento, acho que é uma coisa anterior, que é a expectativa de relação. Eu fico pensando... eu nunca sei se eu tô travada ou não, aí eu tenho que dar umas mexidinhas. Eu fico pensando que, claro que isso tudo depende muito de qual é a régua, como diria a Anne, né, que a gente vai usar para entender o que deu certo e o que não deu, né? E isso vem de uma construção de pensamento naquilo que você acredita e não acredita, né? Então, acredito que uma pessoa que tem uma doutrina, né, segue uma doutrina, de repente, de algum tipo de igreja. Não vou nem citar as religiões que a gente conhece por aqui, que é para não ficar uma coisa muito pessoal. Mas vou citar um caso de uma pessoa que eu conheço, que é uma senhora já, deve ter lá seus 60 anos, que segue uma religião japonesa. E você vê, essa pessoa é super privilegiada, porque é uma pessoa branca de 60 anos que segue uma religião japonesa, com certeza já é alguém que tem acesso a alguma coisa, né? Para saber pelo menos como é que funciona, né? Vai para o Japão para poder dar continuidade ali aos processos da religião dela e tal. E essa pessoa, de uma família bem cabeça aberta, super diferente, etc., casou em algum momento da vida dela, acho que ela tinha uns 30, 35 anos, não casou super nova, não escolheu, assim, mal escolhido por falta de informação, não foi nada disso. Casou com esse cara, que é um cara muito complicado, porque eu também não quero julgar ele demais, mas, assim, uma pessoa que tem uma mentalidade muito diferente dessas que a gente está trazendo aqui como referência positiva de homens, sabe? E casou com esse cara e tal, e lá pelas tantas, lá depois de alguns anos de casamento, ela pensou em separar, ela viu que não era a pessoa que ela estava achando que era, né, que tinha certos valores que eram muito limitados para o tipo de valor que ela tinha em vida, etc. E a igreja não deixou ela separar. Então, assim, tem muito disso, gente, em vários tipos de igreja, não é só as que a gente conhece aqui que tem, sabe, tem no mundo inteiro, tem muito pensamento oriental, sim, que é muito louco com essa história de casamento, basta pensar na Índia lá, a questão das castas e os casamentos feitos por mapa de astrologia, que você não conhece ninguém, sabe? Então, as nossas crenças, elas levam a gente para lugares com relação a isso, né? Ao tipo vamos colocar assim, a régua que a gente vai usar para saber se a gente foi feliz ou não em determinado relacionamento. Acho que está muito atrelado. E eu penso muito, assim, eu tenho um conjunto de crenças, acho que bem complexo, que não vai ter nome, porque é uma coleção de coisas que eu, né, coleciono mesmo. Mas uma das coisas que eu acredito e que traz muito essa história do relacionamento é a questão do karma. Eu tenho realmente essa convicção conectada aí às leis kármicas, que se a gente for tentar entender de uma forma bem simples, basicamente fala de ação e reação, né? Acho que isso até é simplificar demais, mas só para não alongar muito aqui. Então, enquanto você está agindo, pensando, inclusive, né, enfim, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito, você está gerando consequências, sejam elas boas ou ruins, porque o karma não tem positivo ou negativo no sentido de julgamento, não é bom nem mal. E a gente colhe isso depois. E quando a gente vai falar do karma e de relacionamentos, a gente entende que todas as pessoas que passam pela sua vida, elas estão ali através de uma lei do karma. Você estabelece karma com qualquer pessoa, inclusive com uma pessoa que sentou na sua mesa e comeu com você, que você nem conhecia. Ela sentou na sua mesa e comeu, você estabelece uma relação de karma. E aí, com essa perspectiva, eu acho, pelo menos para mim, qualquer relação que venha a acontecer na minha vida, ela teve um propósito. E aí, por si só, isso já, de alguma forma, já me traz uma certa tranquilidade de que todas as relações tiveram o seu motivo, então todas deram certo. Elas podiam ter tido rumos diferentes, se as duas pessoas tivessem esforços diferentes, poderia. Mas isso não significa que elas deram errado, até as mais violentas, as mais difíceis de engolir. Porque aquilo está gerando algo que eu vou viver no futuro, e o que eu vou
gerando aprendizados, que vai me causar amadurecimento, uma série de coisas, enfim, que vai me servir para alguma coisa. Eu sei que daí também acaba cabendo coisas demais, né? Porque a gente está falando não só de casamento agora, né? A gente está falando de todos os tipos de relacionamento. Vive e não aprende, né? Acho que a gente tem vários exemplos próximos de pessoas que não aprendem. Assim, então, a gente mesmo. Eu não aprendi porra nenhuma, eu acho. Não, a gente sempre aprendeu alguma coisa, né? Porque às vezes também esse degrau para você sair daquele padrão, às vezes é um degrau muito alto. Então você tem que bater a cara umas várias vezes para você poder esticar o braço e conseguir alcançar ali, né? Mas eu não acredito que a gente não aprende nada. Agora, é meio ruim quando a gente não tem muita consciência no processo, porque aí você demora bem mais para se livrar daquele padrão, né? Tem até uma fala de um monge que eu trouxe aqui. Na verdade, não é uma fala em aspas, tá? É só uma ideia. Eu tô simplificando um pouco a ideia dele, mas que eu achei tão incrível quando eu ouvi ele falando, que ele fala assim, que não tem muita chance. Quando vem o relacionamento, ele vem. Sabe? Não tem muito essa de você escolhe o relacionamento ou não. Na cabeça dele, na filosofia dele, é assim, quando vem um relacionamento, tudo bem, você pode até negar, né? Não entrar nele de cabeça. Você vai estar negando provavelmente um aprendizado, uma possibilidade de karma, etc. De karma, tá meio errado falar dessa forma, mas né, de continuar seguindo com os passos que você poderia estar seguindo. Mas quando ele vem, é porque você tem alguma coisa ali para trocar com aquela pessoa, né? Então a gente não deveria ter muito medo de entrar nos relacionamentos, a gente deveria, de fato, mergulhar. E aí ele fala, quem tem opção é quem já não tem mais karma, quem já é tão evoluído e tão iluminado, que já tem atitudes tão limpas, que não tem mais que se relacionar com ninguém para aprimorar o seu próprio aprendizado nesse momento, né? Raquel, seja o que for que você está fazendo, tá estranho esse barulho. Oi, Maria! Ali. Faz assim lá da sala, ó. Oi! Mas também não pode agora. Gente, eu vou dar uma olhadinha no chat, tá? Talvez faça um barulhinho estranho aqui, mas... E eu vou dar uma checadinha no gravador, porque vira e mexe ele dá tilt. Para, às vezes. Ai, gente, não temos ninguém, graças a Deus. Não me entendam mal, é que a gente tá tudo aprendendo aqui. E eu fico meio, agora que eu me lembrei que eu tenho que olhar o chat do YouTube, eu não tenho que olhar o chat daqui. Enfim. Ah, entendi. Vai dar tudo certo em algum momento. Eu queria jogar uma coisa aqui. Medo. Vamos fazer a ordem, vamos deixar a Júlia falar primeiro, depois a Raquel. Tá. Que é a questão do ciúme. Tá, o que é sobre o ciúme? Você vai fazer uma pergunta? Vou. Porque eu vou falar sobre mim, sobre a minha autoanálise e sobre o que eu aprendi do meus ciúmes. O que me deixa puta. Todas as vezes que eu estive com alguém em relacionamentos semissérios, que não foram muitas, enquanto essa pessoa estava comigo, eu não sentia ciúmes. Os meus maiores ciúmes foi quando a pessoa não estava comigo. Dá para entender o que eu tô falando? Uhum. Eu sinto ciúmes quando a pessoa não é minha. Quando a pessoa é minha, ela pode fazer o que ela quiser. Minha no sentido de estar comigo, tá, gente? Não de ser... Mas... Acho que eu não entendi muito bem. Como assim quando você não é minha? Quando eu não estou num relacionamento, mas eu estou apaixonada, eu sinto ciúmes. Ah, faltou esse detalhe. Você não está no relacionamento. E quando eu estou num relacionamento, cara, entendi. Vai viver, faz o que você quiser. Eu não sinto ciúmes. E aí eu comecei a analisar os meus ciúmes, não como ciúmes, mas como essa sensação de abandono, que eu cheguei à conclusão de que é o meu trauma principal e é o que eu tenho que trabalhar. O meu ciúmes não é ciúmes, o meu problema é não ser prioridade. Pronto. Eu substituí os ciúmes por isso, assim, a única coisa que me deixa abalada é quando eu não sou prioridade. E eu sei que isso é um problema imenso também, tá? Não tô achando que seja bom isso, não. Mas é outro problema diferente.
E aí eu fico pensando, se o casamento, por exemplo, meu casamento formal nunca teve ciúmes. De nenhum dos dois lados. Nunca se teve um ataque de ciúmes, assim. E é o quê? Essa segurança é boa ou é ruim? O casamento ele te dá um lugar quentinho ou você fica com medo de perder? Como é que funciona isso dos ciúmes para vocês? Nossa, esse é um lugar que eu acho que eu já tô, assim, em outra questão com ele, então eu vou tentar não me alongar muito. Mas, assim, quando eu comecei, meu primeiro relacionamento durou 2 anos, eu era novinha, tinha 14 a 16. Eu tinha ciúme, eu era uma pessoa bem ciumenta, por insegurança. E aí eu decidi que eu não queria ser ciumenta, porque eu não achava uma qualidade massa, e aí resolvi que não seria ciumenta e, cara, trabalhei internamente sozinha muito e passou para todo sempre. Eu não tenho ciúme, não sou uma pessoa ciumenta, mesmo. As pessoas saem à noite para balada, eu fico em casa dormindo, se eu quiser, tranquila, de boa. Eu também. Mas eu já tive algumas sensações similares a ciúme dentro de relacionamento, que me confundiram, de eu pensar, pô, será que esse ciúme não é e tal? Mas entendi que, na verdade, era uma sensação de falta de ser respeitada. Porque rola. E não é ciúme. Às vezes até, tipo, sei lá, meu marido com outro cara conversando, falando determinadas coisas, eu falo, porra, sabe, não tá me respeitando num combinado que a gente tinha de estar fazendo tal coisa nesse momento, ou de estar fazendo outra coisa que, enfim, faria resultado na nossa vida, sei lá, qualquer coisa, acho que não são os melhores exemplos, mas a falta de respeito me gera uma sensação ruim. E aí, eu acho que tem que ser colocado em perspectiva para ver o que de fato é ciúme e o que não é ciúme. Agora, depois também de passar por mais de um relacionamento que não era monogâmico, essa dimensão do ciúme começa a ser mais complexa, assim. Porque você está, por exemplo, num trisal, onde tem você, mais 2 pessoas, e essas 2 pessoas têm vidas separadas de você. Então, às vezes, elas vão sair juntas, por exemplo. E você não vai estar lá. E é complexo, porque né, você não está fazendo parte, é uma falta de pertencimento. E isso pode gerar muito ciúme, né? Ou o contrário, né, das pessoas sentirem ciúme de você em alguma determinada situação. Porque quando você está falando de 3, 4 pessoas numa mesma relação, a coisa complica num nível, assim, muito potencial, muito alto, sabe? Uma relação a 2 eu acho tão fácil de lidar com essa parte, sabe? Assim, é um acordo que você faz ali, mais ou menos, e pronto, sabe? Numa relação que envolva mais pessoas, eu acho que o ciúme ele é mais difícil de você encaixar, dar espaço para ele de uma forma saudável, né? Onde ele não se torne, de fato, um ciúme em si, e sim uma conversa, um acordo, algo que você possa... mas, assim, de todo jeito, eu acho que esse é o caminho, assim, para que o ciúme não aconteça, é delimitar. Tipo, até aqui eu me sinto respeitada, daqui para lá eu não me sinto respeitada. Então, se você não ultrapassar esse lugar, eu provavelmente não vou ter muito problema, né? Vou estar me sentindo nutrida, vou estar me sentindo acolhida, então, dificilmente vai ter espaço para o ciúme, se você se conhece e consegue colocar esses limites. Agora, no seu caso, Anne, que você não está dentro de um relacionamento quando você está sentindo ciúme, eu não sei como fazer, porque você não está em posição de conversar muito sobre isso, não é mesmo? Não, eu sei, gente, eu sou sequelada, eu tô num lugar de autoconhecimento, mas de descobrir o quanto eu sou sequelada. É ciúmes, amiga, que você está falando. Eu acho que isso deve ser outra coisa, não é ciúmes. E que eu não sei. Não é ciúmes, é carência mesmo. Não sei o que é isso. Mas eu tenho uma relação com ciúmes muito, uma trajetória muito longa, assim, porque até por referências que eu tive de relações antigas, que eram relações, vamos dizer, esquisitas, que a gente bota os ciúmes como algo que faz parte do amor, né? Então a minha descoberta nos relacionamentos começa com essa coisa da posse. Eu já fui muito ciumenta, já sofri muito com ciúmes, e quando eu entendi o quão tóxico o ciúmes isso foi uma coisa que foi modificando, mas como você falou, isso muito lá atrás, né, Júlia, muitos anos atrás. Mas quando você faz os contratos com você mesma
e entende que relação não é posse, a tendência é que os ciúmes, esse ciúmes mais literal, ele suma, porque não é uma relação de posse. Então, eu comecei a botar os ciúmes em outro lugar. Tipo, se eu tô sentindo isso, tá errado, né? Porque não tá certo eu sentir isso em relação ao outro, que o outro não é meu. Tá. Mas daí vem uma questão que eu acho que é difícil de dizer, de pensar, né? Que é, eu me vejo uma pessoa extremamente aberta, disponível para conversar, disponível para rever os contratos, as cláusulas dos contratos o tempo inteiro. E às vezes você se flagra numa situação onde você tem a sensação de que o outro está meio que, não é testando, mas vendo se você realmente, como é que eu posso me explicar? O que me dificulta, às vezes, é essa incerteza se o outro está com essa mesma good vibe que eu, assim, de estamos juntos, estamos abrindo o coração um para o outro. Se isso mudar, hoje estou numa relação monogâmica e estou feliz, estou, amanhã não sei, mas eu vou ser a primeira pessoa a falar, olha só, tem uma coisa errada acontecendo, eu acho que mudou isso para mim, mas eu gostaria de ter a certeza que essa via é de mão dupla, entendeu? O não saber se essa via é de mão dupla, se o outro, se teu parceiro vai ter essa mesma tranquilidade em vir conversar, é que às vezes me deixa, não é enciumada, porque o ciúme que eu acho que eu ainda tenho, apesar de querer cuidar dele, até porque o fruto, ele não é de posse, mas de outras coisas, tem a ver com essa questão de você, como você falou, não é se sentir preterido, mas é perceber que às vezes existe um vínculo que não é sexual, um vínculo, uma tensão, uma coisa que você fica pensando, nossa, mas que é bonito, que é bacana, mas quando você não está no momento bacana da sua relação, com a sensação de que aquilo, que você tem espaço para conversar, você fica, talvez seja a insegurança, né, que apareça nessa hora. Mas não é um ciúmes literal, é essa coisa de uma outra coisa que você não toca, que é a atenção, que é o cuidado, sabe? E às vezes você pensa, mas, nossa, isso era bacana, mas nessa situação que eu passei por isso, eu não senti esse acolhimento. Entende? Então, é nesse sentido. Talvez a comparação não sei explicar, mas o que me deixa muito feliz é quando eu estou no momento em que eu sinto, caramba, eu sinto essa segurança de que a gente tem um papo reto e que as coisas podem ser conversadas. Quando eu perco isso de vista e me pergunto, mas será mesmo que essa percepção que eu tenho do meu relacionamento, de que a gente tem espaço, maturidade e tudo, né, generosidade, para sentar e dizer, olha só, tá, quando eu tô sentindo isso, como é que nós vamos lidar com isso? Entende? Quando eu perco de vista que isso é recíproco, aí eu já fico um pouco mais, assim, me fecho um pouco nos meus, porque eu me desnudo demais às vezes, eu acho, sabe? Exponho fragilidade, coisa que eu quero que seja acolhida e às vezes isso volta como, isso é insegurança, isso eu não sei o quê. Não estou te pedindo rótulo, estou abrindo aqui, porque eu acho que isso é uma relação. Mas se é para abrir, para eu me sentir mais exposta ainda, então eu vou me recolher, né? E aí eu não sei se isso é ciúme, que porra é essa, mas eu sei que existe às vezes um sentimento que não é de posse, mas é de, como você falou, seja atenção, o que é? É um desconforto, né? Porque naturalmente, eu já acho que esse sentimento é errado numa relação, porque ciúmes tem a ver com posse. E ninguém é dono de ninguém, né? Mas é um desconforto. Classificaria, na minha opinião, né, gente, eu não estudei sobre isso, tá, para poder vir aqui falar com propriedade, mas na minha opinião, o ciúme nem sempre tem a ver com posse, acho que tem esse tipo de ciúme, e tem o tipo de ciúme que acho que tem a ver com o que você estava, talvez, experimentando no momento da narrativa da sua fala, que é quando você tem a expectativa de ter algumas necessidades suas atendidas. E aquela pessoa que, teoricamente, é seu companheiro que está ali para te ajudar a suprir essas necessidades, não está tendo cuidado com isso. E, de repente, tem a atitude de suprir essa mesma necessidade para com outra pessoa, eu acho que isso gera ciúme, como se fosse uma espécie de... você é como espectador assistindo que aquela pessoa tem capacidade de te dar o que você precisa, mas ele não está dando para você, está dando para outra pessoa. Eu acho que isso gera ciúme. E isso, de novo, eu acho que vem desse lugar da gente se conhecer bem, saber quais são as nossas necessidades e expectativas e colocar isso muito claramente num diálogo, ter espaço para esse diálogo, entender o outro também, nas necessidades dele também. Porque o que eu vejo muito em casal
é que a necessidade do outro também precisa ser atendida. E às vezes a necessidade do outro é flertar com outra pessoa, que não é você. E é o marido que você escolheu, sabe? Então você tem que entender também se você tá afim, sabe? Se aquilo gera respeito dentro de você, ou se, sabe, se é algo que você dá conta ou não. E aí entender a necessidade do outro, entender a sua necessidade e fazer um acordo que atenda os dois, não é fácil, gente. Relacionamento não é fácil, não precisa nem casar para saber isso. Relacionamento qualquer um, até com mãe, pai, com irmão, não é fácil, né? E o que motiva as pessoas a se comprometer, conjugalmente falando? Assim, todo mundo ou falo de mim? Você pode falar de você. Eu acho que começamos bem. Tá bom. Pois é, eu tenho para mim que eu gosto de parceria, de vários tipos. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto enfim, de ter projetos junto com outras pessoas. Eu gosto de ter os meus projetos sozinha, mas eu adoro quando eu tenho alguém para dividir ideias e crescer junto. Eu realmente curto esse movimento. E aí, nisso, acaba que acho que a parceria a dois, ela nem sempre precisa ser um casamento. Né? Todas nós já namorou e não almejou casar com determinadas pessoas, mas estava bem namorando aquela pessoa. Porém, acho que às vezes tem uma percepção quando você encontra alguém que encaixa em termos de expectativas de tipo de relacionamento, né? Eu gosto de alguém que tenha tais valores, que, enfim, vive a vida de tal forma, e além de tudo, acha ele lindo, ela, sei lá, e a gente tem tesão entre a gente. Então tá, já pelo menos virou um relacionamento, seja ele qual for. Quando isso tudo já tá mais ou menos resolvido ali, e você começa a ter planos de vida futuros parecidos, e que você vê que existe um crescimento promissor nesse alinhamento entre essas duas pessoas, eu acho que isso é bastante motivacional para um casamento. Precisa ser um casamento? Talvez não. Talvez não precise. Agora, existem, inclusive, questões legais e, enfim, uma série de outras coisas além do mundo entre duas pessoas ou mais que estimulam essa mudança de estado civil, sabe? Num dos relacionamentos enfim, com mais pessoas que eu tive, tinha muito essa questão do casamento no meio do caminho. Tipo, então, eu que não faço parte do casamento não tenho direitos legais. Então, eu que não faço parte do casamento, se um dia precisar, por alguma questão de um plano de saúde que a outra pessoa tem, eu não posso usar. Então, eu sou a única pessoa dessa relação que tem que pagar mais R$1.000 para ter um plano de saúde. Coisas que, quando a gente bota na balança, fora o sentimento bonito, fora uma série como é o nome disso? De brilho que o casamento tem por si, mas a parte prática e tal, muitas vezes pode fazer sentido casar, sabe? E agora, o que eu acho importante disso tudo, de fato, é que a gente os dois saibam o que estão fazendo, né? No sentido de ter um diálogo muito profundo o tempo todo de qual é a minha expectativa com esse movimento de assinar papel para casar, aonde isso vai trazer benefício para mim. Real, gente. Não acho, não defendo o casamento que ninguém veja benefício. Benefício mesmo, tipo de negócio. Parar, sentar e fazer sabe, escrever. Um checklist. Isso aqui é bom para mim. Agora, isso aqui, do casamento, isso aqui não é tão bom para mim. Isso aqui me bloqueia em algumas coisas. Vale a pena, não vale a pena? E decidir junto, né, se faz sentido. Eu gosto dessa motivação, que foge totalmente de estar na hora de casar, que foi essa grande motivação para que eu casasse, por exemplo. Uhum. O meu futuro marido me olhou e disse, olha, a gente já tá junto há 8 anos, a partir daqui ou a gente casa ou a gente termina, porque não tem mais, sabe? E essa não é uma boa motivação, é a escada rolante emocional que eu falei, que a pessoa se vê propulsionada adiante sem que aquilo faça sentido dentro dela. Acho que isso é um grande problema ainda na nossa sociedade. Uhum. Né? Você vê o casamento como uma obrigação. Agora, essa visão mais que pode parecer fria, mas não é fria, ela é importante, de que o casamento traz alguns benefícios práticos
que ainda valem a pena na nossa sociedade, essa é uma grande, uma motivação incrível para casar. Vou casar para pagar só uma conta de luz, vou casar para ter o plano de saúde um do outro, vou casar porque fica mais fácil de lidar com a papelada da criança depois, vou casar para financiar um apartamento, vou casar para, sei lá, entendeu? Uhum. Tem milhões de coisas, e aí as pessoas falam assim, mas tem a união estável, tem não sei o quê. Dá na mesma, mas o processo inclui provar que focinho de porco não é tomada, né? Uhum. E no momento em que você assina um papel, aquilo tá lá sacramentado. Eu também não acho que a união estável dá na mesma em todas as letrinhas pequenas ali embaixo são bem diferentes. E, por exemplo, a situação que eu tô hoje, né? Eu e o meu companheiro, a gente ainda não casou. Casou de papel e tal, não. A gente mora junto e tal, mas não casou. Eu tô tirando um visto pro Canadá. E é um visto legal, assim, né? Se eu conseguir esse visto, que eu tô ainda no processo, e eu tiver casada, eu posso levar o meu marido nas mesmas condições que eu vou. Então, ele não precisa fazer o procedimento do visto, que é difícil de tirar, que muita gente não consegue, etc. Então, eu estou numa situação um pouco diferente de grande parte dos casais, que é a mulher dando condição para o homem se casar. A gente não está casando por conta disso. Não é o caso, mas poderia ser. A gente poderia olhar um para o outro e falar, olha, já que eu estou indo embora e eu quero que você vá comigo e você ainda não tem visto, vamos casar para você ganhar o visto para ir comigo? Então, essa parte prática do casamento, ela não pode ser deixada de lado. É isso que eu acho. Existe o romantismo de casar, e eu nem acho que a gente tem que desromantizar, acho que cada um tem a sua necessidade. Tem gente que tem necessidade de ser romântico e precisa viver isso de uma forma mais floreada, e tudo bem, tá lindo, se a pessoa tem, contanto que ela tenha consciência, né, e possa conversar sobre isso com a pessoa com quem ela está casando, todo mundo saiba o que está fazendo. Mas além dessa parte romântica, a gente tem que dar espaço para a gente ter sem vergonha, sabe, sem drama, de sentar e falar, tá, e a parte prática desse casamento? Aonde ele me beneficia, aonde não beneficia? Quanto é que você ganha? Põe aqui no papel para mim, quanto você ganha por mês? Eu vou botar aqui quanto eu ganho por mês. Precisa juntar a conta? Não. Mas eu quero saber quanto o meu marido... gente, tô casando, eu quero saber quanto ganha, sabe? Porque isso vai impactar numa série de questões que depois, se eu engravidar, a gente vai ter que lidar juntos, e se não engravidar também, sei lá. Então, eu acho que é importante a parte prática. A gente tem muita vergonha de tirar a parte bonita da frente, sentar e falar da parte difícil. Casamento é um contrato, é igual sociedade. A gente tem que ter noção. Se eu quiser sair, como é que vai ser? Para você, para mim, sabe? Tem que botar isso no papel. O divórcio é uma coisa que a gente não fala enquanto nem enquanto a gente está se preparando para casar, muito menos quando a gente está no casamento, né? Nossa, isso é uma coisa que eu aprendi tendo 2 empresas e mais de um casamento, é que a gente tem que falar. Quando tá bom, é a hora que você fala de quando pode dar ruim. Você tá feliz, apaixonado, então vem cá, vamos falar que, ó, se a gente não conseguir levar esse casamento aqui por mais de 5 anos, como é que vai ser? Né? Eu tava pensando assim, né, que a gente pode sair assim, sair assado, para não desrespeitar ninguém, porque, cara, se deixar pra hora que tá ruim, é foda, você não tá preparado. E mesmo assim, você não tem garantias de que na hora de ficar ruim, a coisa vai ser cumprida, né? Por isso que eu concordo com você, mas acho que muita coisa vai... Claro, voltando à pergunta da Anne, por que você se compromete com uma relação? Acho que antes disso, você tem que se compromete com um sentimento, né? Que é seu. Você compromete com esse sentimento. E aí, você conhece minimamente a pessoa com quem você está dividindo a sua vida, e vai conhecendo cada vez mais, e aí você vai experimentando as situações e vai realinhando as coisas e vai aprendendo a lidar. Eu não acho, nem acredito numa relação que você bota tudo às frias dessa forma, porque você não tem essa vivência ainda com aquela pessoa, sabe? Você até imagina algumas coisas, enfim, se engana em outras e tal, mas eu acho que é uma coisa para ser vivida. Isso acho que é um ponto bem importante, porque voltando àquela questão, eu vejo muita gente que bota a relação na cristaleira, e preserva, e cuida, e não faz isso porque isso pode gerar aquilo. Assim, isso para mim é uma loucura. Eu acho que a relação tem que ser vivida mesmo, e se der ruim, cara, a gente pelo menos estava aqui tentando fazer coisa ser boa. Acho que essa relação, a gente sempre faz muitas renúncias em qualquer tipo de relação, desde que essas renúncias não sejam coisas fundamentais e que você se machuque, que seja uma violência, abrir mão de coisas, né?
mas eu acredito muito e gosto muito dele de ser conversado na medida que as coisas vão acontecendo, sabe? Boto mais fé quando você tá realmente ali entregue, inteira, a ponto de ter liberdade, espaço de conversar mesmo, de perguntar, enfim, coisas que você não perguntaria se não tivesse envolvido, né? Então, não sei, eu acho que... E essa coisa também de filhos, né? É uma coisa que diferente do plano de saúde, Anne, mas é outra, não é uma motivação, mas eu acho que filho é uma peleja para quem quer ter, né? E sozinho eu acho que deve ser bem mais difícil. Para alguns, bem mais fácil, inclusive. Mas se a relação for boa, tá? Que pressuposto que ter filhos numa relação é mais fácil e mais, não sei, mais dividida, coisa. Então, eu acho que para quem quer ter filhos, isso também é importante, sabe? Pensar nisso, nessa parceria, né? E eu acho uma coisa que, se alguém está nos ouvindo aqui, está pensando em casar, tem planos para casar, se eu puder dar um conselho, more sozinho por um tempo. Se conheça por um tempo, se baste por um tempo. Não chegue numa relação cheia de expectativa, porque aí você já está demandando do outro tanta coisa, né, que talvez ela não está ali para entregar aqui. Então, acho que isso é uma coisa importante, entrar numa relação dessa magnitude de entrega, né, e de vínculo, sabendo bastante sobre si mesmo. Acho que isso é um ponto bem importante. Eu vejo tantas pessoas que saem da casa dos pais, adolescentes, para casar, sem ter esse momento com você mesmo, sabe? Então, mas você viveu isso depois do casamento, e certamente se voltar a casar vai ser outra dinâmica, entendeu? Porque a gente entende que ninguém está ali para ser babá de ninguém, para estar sempre atendendo a necessidade do outro. Eu acho que a gente não pode entrar numa relação com essa demanda, sabe? De achar que o relacionamento é isso, é alguém que vai te dar suporte o tempo inteiro. Não, acho que tem que se bastar um pouco e tentar ter coisas em comum, assim. E tem uma outra coisa, né, que eu acho que corroborando com a sua fala, é que a gente muda com o tempo, né? E cada um tá mudando no seu ritmo e para o seu destino, né, pro seu caminho. E aí a gente tem que ir refazendo esses acordos, né? E refazendo esse diálogo, né? Não deixar o diálogo morrer. E recolocando suas necessidades e redescobrindo suas próprias necessidades. Eu concordo com o que você está falando. Não dá para a gente colocar uma vez um contratinho e falar, pronto, agora vamos ser felizes para sempre. Mas eu realmente acho que é importante essa coisa do revisitar esse contrato verbal, aí, vamos dizer assim, né? Do que faz a gente bem. Eu achei muito bacana essa coisa que a gente vai mudando, e eu acho que isso é legal. A pessoa fala, nossa, ficar para sempre com a mesma pessoa. Eu penso, bom, acho que não é para sempre, porque ele teve uma vida anterior e pode ter outra depois, outro relacionamento, e certamente não é a mesma pessoa. Assim, não é. Você não é a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. Então, isso eu acho que é bem legal quando você consegue se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa, por motivos diferentes numa relação, e acompanhando essas mudanças, entendeu? Um vai mudando o outro, o mundo vai mudando um, e a gente vai mudando junto, enquanto essas mudanças fizerem sentido um para o outro, porque pode ser que a gente comece a mudar dentro de uma relação para outros lugares, que essa pessoa já não faça mais sentido para outra. E aí, tudo bem, aí não é que deu errado, deu certo por esse tempo. Mas é legal ver, assim, a gente mudando, né? Um olhar para o outro e ver a mudança no outro. Enfim, acho isso muito saudável. Eu gosto dessa ideia do casamento, quando a gente tem alguém para testemunhar a nossa própria trajetória, sabe? Eu gosto disso. Eu também, como você, gosto de me relacionar, gosto dessa coisa do casamento, gosto do casamento. E aí, quando você tem isso, mais a clareza de que não tem posse, de que a gente tem os mesmos direitos e que as coisas têm que ser legais, aí é legal. Aí o casamento ganha uma potência que muitas relações não têm por conta desses equívocos, dessa relação que a gente aprendeu lá atrás de forma muito equivocada do que é o nosso papel num casamento, né? Quando você consegue ser você e estar casado, isso eu acho que é uma coisa para ser experimentada pelas pessoas, assim, na vida. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. Casamento é morar junto? Pois tu sabe que o meu quase começou assim, porque acho que a gente tinha essa coisa meio temerosa do casamento, do mudar um status, essa coisa, essa seriedade que ele começa, né? E aí eu morava no Lago Norte, no CA, o Marcos morava na Asa Norte, e a gente pagava aluguel, os dois tal, e a gente começou juntos, assim, cara, os dois trabalham no mesmo lugar, na mesma empresa, Final da Asa Sul. Se a gente alugasse um apartamento ali, nas 400, será que a gente não ia gastar menos? Então a gente meio que estava se organizando pelo rótulo da conveniência, sabe? Talvez por um encagaçamento aí de ter um rótulo mesmo casamento.
E aí passou um tempo, né? Deixamos isso pra frente. Daqui a pouco, um ano e meio, 2 de namoro, não sei, eu engravidei. Bom, daí mudou o rótulo, aí veio aquele peso. Mas eu não sei, amiga, se morar junto, acho que sim, acho que casamento. Hoje tem pessoas que são casadas e moram em casas separadas. Essa é a minha pergunta. As pessoas que são casadas e moram em casas separadas, vocês acham que elas são casadas? Eu acho que sim. O casamento acho que está muito mais dentro de um sentimento, de um contrato, seja ele qual for, de vínculo, do que de teto. É um estado de espírito, né? Exatamente. Se eu casasse novamente, se não durasse, enfim, se Maria já fosse grande, provavelmente eu não moraria mais junto. Assim, com uma outra pessoa. Com o meu atual marido, eu super moraria junto. Se a gente quiser ficar junto, ficar velhinho, vai ser legal. Mas se fosse uma outra relação, sabe? É interessante que, dependendo da época da vida que você tá, o casamento, morar junto é uma solução, né? Uma solução para poupar dinheiro, para, sei lá, facilitar determinadas questões da vida. E dependendo da idade que você tá, o casamento não morar junto é uma solução, que é uma solução para vocês continuarem apimentando a relação, ou sei lá o quê. Então, assim. Por que não mora junto, né? O que acontece? Qual que é a situação? Porque eu acho que se é pelo medo da convivência, se é porque conjuntos não funciona, aí eu não sei se é legal, sabe? Depende das motivações, assim. Mas eu gosto de morar junto, eu gosto de acordar, eu gosto de dormir junto, gente, eu gosto disso. Sabe, acordar, ter café, ou passar café, essas coisas, eu gosto dessa vida compartilhada. Especialmente quando você compartilha a vida, mas tem espaço para você, sabe? Porque tem casamentos que são meio simbióticos, as pessoas são uma entidade. Ai, nós gostamos mais das montanhas. Como assim nós gostamos mais das montanhas? Né? Tem casal que vira uma coisa. E isso me assusta. E a gente não tem nenhuma potencial para virar isso. Porque a gente tem coisas bem diferentes, assim, tudo. E aí acho que isso funciona muito bem. Mas quando um casal vira uma entidade, eu tenho um pouco de, assim, não gosto. Perfil de casal. Essa ideia de que nós somos um, sabe? Nós gostamos mais das montanhas, nós preferimos peixe a carne, sabe? Essa coisa que vira uma... Entenderam tudo errado, né, gente? Casamento não é isso, entenderam errado. Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Isso. Esse é o desafio, é você aprender a viver em conjunto, crescendo e não se anular. Eu acho que o grande desafio do relacionamento em geral é esse. Como você vai conseguir... Porque, já falei, né? Eu acho que relacionamentos todos são muito difíceis. Todos são uma escola para você aprender alguma coisa ali, porque é difícil. Então, o casamento não vai deixar de ser, né, um aprendizado muito profundo, porque você tem que tomar cuidado o tempo todo para não deixar de ter o seu próprio espaço, porque se você deixar de ter, o casamento vai acabar em algum momento. Quando você começa a se anular por conta de outra pessoa, não é sustentável. Você também não pode anular a outra pessoa e nem tomar o espaço dela. Então, mais um treino aí para fazer, que não é fácil. E vocês ainda têm que crescer juntos, né? Não necessariamente no mesmo ritmo, não necessariamente para o mesmo lugar. Mas se um cresce e o outro fica, não dá certo. E se o outro cresce e um fica também, não dá. Então, assim, para tudo funcionar azeitadinho, é um aprendizado gigante. E acho que esse é o propósito, né, de um casamento. Quando você está num relacionamento que é só um namoro, pode ser tão intenso quanto, mas é tão mais fácil da gente desistir, sabe? Tem isso também. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acho o namoro, mesmo que você more junto, mas está numa relação de namoro, ninguém se considera casado, ninguém tem uma responsabilidade muito mútua, é um namoro mesmo, sei, se der uma crise, muito crise, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu vejo muito desse tipo de comportamento. Enquanto eu acho que quando você resolve que você está ali assinando e se comprometendo, é uma coisa bem mais complicada. Então, vamos pensar melhor nessa crise, ver se de repente eu abrir mão aqui, você abrir mão ali, a gente resolve um pouco mais. Eu acho que em alguma instância, às vezes inconscientemente, a gente pode preferir ou um casamento ou um relacionamento de namoro, tendo esse pano de fundo na decisão, sabe? Tipo, essa pessoa aí, eu acho ela tão complicada que eu acho melhor eu não associar tão forte, não, porque talvez eu queira ir embora daqui a pouco. Ou essa pessoa aí, ela, ok, a gente vai ter que aprender junto, mas eu acho que eu dou conta, né? Eu tô num momento que eu tô apostando minhas fichas aqui, então, de repente, eu assino esse papel. Acho que tem um pouco isso também. E o que vocês acham? Hoje, Dani?
É porque não pode falar junto, gente, porque ele desliga um microfone e outro. Não, e aí eu tô perguntas pra gente, não respondendo, não falando o que você acha. É porque eu não sou casada. Ah, amiga, você foi casar outra vez. Tem uma visão de casamento, independente de estar casada. Eu queria saber o que vocês acham que se o casamento ele se sustenta, então vou dizer minha opinião primeiro. Eu tenho a impressão de que o casamento, como a gente entende ele, como a gente vê o casamento, ele não se sustenta por muito tempo. Assim como eu acho que o capitalismo também não se sustenta, tá, gente? Mas eu considero o casamento da versão tradicional uma instituição falida. Porque vários tijolinhos vão ter que ser rearranjados para que esse comprometimento entre duas ou mais pessoas se mantenha como uma forma de caminhar a humanidade, aí, enfim, ter filhos, ter patrimônio, o que quer que seja. Por quê? Porque eu acho que o papel dos homens, a gente falou muito do papel das mulheres aqui, mas o papel dos homens dentro de um casamento, ele é o mais problemático hoje. Porque eles tinham um papel muito bem definido, que era sustentar a galera. E no momento em que você tira esse tapete deles, que porra eu tô fazendo aqui? E claro que nas relações homoafetivas, essa polaridade que é histórica e contextual, ela diminui muito, não que ela não exista, ela diminui muito. A gente tem uma outra dinâmica, as pessoas convivem com outras dinâmicas, pelo fato de que, em termos de gênero, você tem uma certa igualdade, né? Seja entre duas mulheres ou dois homens. Mas em relacionamentos que envolvam dois gêneros diferentes, sejam eles monogâmicos ou não, eu vejo esse papel do homem muito em xeque. Eu vejo essa crise, né, do masculino dentro do casamento. E para mim, o que faz com que o casamento seja insustentável é justamente porque o homem não consegue mais encontrar um lugar onde ele se sinta confortável e seguro. Assim, pronto, falei minha opinião. E agora deu. Aí vocês, quem vai começar? A Júlia começa. Estou aqui ainda absorvendo a sua fala. Eu acho que eu foi mais confusa. Ah, amiga, O que você quer saber? Eu quero saber como é que vocês acham que vai ser o casamento do futuro. Ah, tá, beleza. Eu concordo com tudo que você falou, inclusive. Acho que é uma perspectiva muito válida. Não sei se sempre, mas acho que é uma perspectiva muito válida. Futuro, né? Olha, eu acho que como tudo tá em mudança, isso já é tão clichê de falar, né? Tá tudo mudando. Tá. Mas tá mesmo. Mas tá mesmo, né? E tá tudo muito difícil da gente olhar e projetar. Eu penso que as relações de trabalho, né, vão mudar e ser muito mais fluidas, muito menos rígidas e institucionalizadas, mas ainda a gente tem um caminho longo para fazer aí dentro dessa perspectiva, porque a gente tem que achar um jeito de trazer segurança para essas relações de trabalho, né, para todos os lados, e ainda não estamos aí nesse lugar. E eu imagino, tendo a imaginar que as relações de matrimônio também vão ser mais fluidas, né? Então, essa questão que lá no começo a gente falou de casamento entre mais de duas pessoas ser válido, sabe? Hoje a gente, felizmente, em muitos países, mas não todos ainda, né? Ainda é uma luta. A gente já tem o casamento válido entre homoafetiva, né? Uma relação homoafetiva. E eu acho que sim, um próximo passo muito desejável é que a gente possa ter mais pessoas participando dessa relação matrimonial. Mas acho que, além disso, principalmente essa parte que você está trazendo de papéis, né, dos papéis serem bem definidos, é algo que é muito importante mesmo. E a partir do momento que a gente entende que a gente não quer mais tratar o casamento exatamente como negócio, que agora a gente quer colocar outros vieses no meio, para poder participar desse caldeirão aí, essa química, né, e ter um produto final aí ainda de atingirmos o nosso objetivo com isso, eu acho que a gente ainda vai precisar reavaliar muito os nossos papéis de forma individual,
Porque agora a gente está meio em crise com o nosso papel individual, né? Qual é o papel da mulher na sociedade? E aí, com isso, os homens se questionam, e aí a gente começa a entender que o machismo é estrutural, não é só uma coisa mental, e aí a gente também vê que o machismo é muito prejudicial para o homem também. Tudo isso ainda está sendo revisitado, digamos assim, né? E tremendo ainda, para que daqui a pouco, quem sabe, possa ter uma demolição desses conceitos e desses padrões, e aí a gente possa começar a subir novos tijolinhos de uma nova estrutura. E eu acho que depois disso é que a gente vai conseguir traçar novos papéis dentro do casamento. E eu acho que num futuro não muito próximo, mas num futuro muito desejável, esses papéis não vão estar atribuídos por gênero. A mulher tem esse papel, enquanto o homem tem aquele papel, até porque a gente não vai estar casando só mulher com homem, né? Eu acho que esses papéis vão estar mais definidos por personalidade. Sabe, eu tenho uma personalidade mais tímida, mas eu também tenho uma personalidade de fazer, eu sou muito fazedora. E eu preciso casar com uma pessoa que tenha uma personalidade ou complementar, ou similar em alguns aspectos. Eu nem sei direito disso, sabe? A gente, né, em cada relacionamento a gente descobre qual é o papel de cada um. A psicologia fala muito isso, né? Num relacionamento a dois, tem hora que você é uma pessoa mais proativa e o outro é menos proativo, só que num outro relacionamento você pode trocar de papel, porque depende da química daquele relacionamento e não estático, não é estático, eu sou isso na minha vida e esse é o meu papel. Então eu acho que essa é uma discussão de como vai ser o futuro, que a gente pode viajar para caramba, mas o que eu gostaria que fosse é que a gente começasse a se entender como seres humanos e que essas associações são naturais de seres humanos que precisam em alguns momentos de determinados complementos. Então, o meu papel vai depender de como eu posso complementar aquela relação. Eu fiquei pensando aqui nessa coisa toda que você falou sobre a dificuldade que você, Anne, né? Dificuldade do casamento, quando o papel do homem muda tanto, ele era um provedor e agora ele não está sabendo o que ele é. Aí eu fiquei buscando na memória, assim, das pessoas mais próximas que eu tenho, amigas e tal, todos os casamentos, eles já não são provedores. Na minha relação, eu não tenho um provedor, entende? Então, assim, eu acho que as pessoas já estão chegando nessa relação não tendo esse papel, então elas já têm outro, né? Eu não acredito que seja por isso que vai mudar totalmente. Eu acho que a mudança que essa questão de prover tinha para fazer, já está fazendo, inclusive nas nossas vidas. Eu acho que eu não me fiz entender direito. Estou te dizendo que a gente tem uma tradição. Sim. E que a nossa geração rompeu essa tradição. No meu casamento, há 20 anos atrás, eu também não tinha um provedor, né? Uhum. Mas a nossa geração rompeu com essa tradição. Então, a gente é a galera meio perdida. Uhum. E aí eu acho que também, a partir de nós, é que esse rolê começa a mudar. Mas começa a mudar, porque os homens têm... Porque existe lá uma coisa que é estrutural e que é subconsciente e que, sabe? E assim, o cara não quer sustentar a casa, concordo com você, ele não vai para uma relação para sustentar uma casa. Mas ele também não sabe o que ele tem que fazer direito. A gente também que agora trabalha e faz muitas coisas, já entra numa relação para não ser preenchida, né? Mas para viver a relação, também acaba se perdendo, às vezes, no que é o casamento. Então, eu acho que, de novo, eu acho que é um momento bem bonito que você está falando dessa mudança, onde a gente está reaprendendo junto a relação e está reestruturando o que é um casamento. Eu vejo mais por aí, sabe? Como uma oportunidade de a gente estar aprendendo um com o outro, com a mudança do mundo e com todas essas questões que a gente também às vezes, caramba, como é que a gente lida com essas coisas? Então eu vejo, não sei se fim, como você falou, assim, não se sustenta mais, eu acho que é sempre uma reinvenção. E eu lembro de novo da gente conversando ontem, que acho que enquanto houver capitalismo, existe o casamento dessa forma, por questões mesmo de patrimônio, enquanto houver essa religiosidade muito forte, também existe. A gente tem também que considerar que essa relação, para além do nosso ideal aqui, nós as três, numa situação de privilégio, existem outras formas de se relacionar com a instituição casamento, né? A religiosidade que é uma coisa muito forte, como a Júlia já falou. Então, para mim, enquanto houver capitalismo e religiosidade forte, há uma tendência a essas mudanças necessárias serem adiadas. Na medida em que a gente vai tomando consciência de tudo isso e vai ampliando a nossa mente, levando isso para outras pessoas,
essas mudanças acontecem de forma mais tranquila. Mas eu relaciono mais a manutenção desse formato, desse modelo, com o capitalismo e com a religiosidade, que acho que são os maiores motivadores, muitas vezes, dos casamentos mesmo, sabe? Essa coisa muito forte religiosa, muito forte. Que acho que até tira um pouco dessa beleza e dessa capacidade da gente se relacionar, de errar, de aprender junto e tudo mais, né? Não sei. E o que vocês acharam do título do episódio? Você me fez lembrar daquela coisa que o cara falou uma vez lá, não sei o texto quem que eu estava lendo, que disse, não existe amor, né? Existe sexo grátis. Casamento era uma grande desculpa pra gente... Fuder de graça. De graça, né? Porque eu lembro que eu tenho um imã de geladeira grandão, assim, que tem essa frase. Sexo grátis custa caro. Ah, tem, né? Mas eu vi que num artigo bem interessante a abordagem, porque falando assim parece uma coisa meio mais rebelde, mas não, tinha toda uma justificativa histórica de falar como a gente casa para transar. Quer dizer, nossas avós. Né? E o quanto esse nosso arranjo para transar de graça, não estou dizendo que é para isso, tá, gente? Mas enfim, falando quanto esse nosso arranjo custa caro, né? Eu não estou falando financeiramente. Estou falando, gente, movimento de vida. Movimentação de uma vida inteira, assim, movimentação de casa, movimentação de finanças, movimentação de família, estabelecer família com outras pessoas. É um custo emocional, logístico muito grande. Emocional, eu ainda acho que é o mais, né? Assim, a parte emocional dentro de um casamento e tal, eu acho que é o que mais vai, sei lá, mexendo, né? Porque dinheiro é aquela coisa de sempre, gente. Dinheiro vai, dinheiro volta. Às vezes a gente quebra também, tem essa parte. Mas a gente vive, né? Agora a parte emocional tem hora que é foda. E é custoso mesmo, acho também. Sexo grátis custa caro, concordo completamente com essa frase. Raquel? Tô aqui pensando nessa coisa toda, porque, cara, é louco, são 11 anos, assim, quando você pensa que algumas coisas você já tá dominada e volta, gente, isso aqui eu tenho que essa fase do videogame que tinha passado. É muito legal, sabe, tudo isso, na verdade, porque é um exercício muito bacana de gerenciar a expectativa, de gerenciar conflito de interesses, né? Mas ego e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que eu entendo a provocação do sexo grátis custa caro, mas não sei, eu acho que essa é a parte mais tranquila. Tem coisas que custam bem mais caro, né? Sei. Eu acho que o grande barato desse tipo de conversa que a gente teve hoje é colocar em xeque coisas que são realidades dadas, né? De que as pessoas vão namorar, noivar, casar, ter filhos. E quando você vê que o mundo começa a te apresentar trajetórias que são tão alternativas a esse caminho pré-estabelecido, é que você vê que realmente as coisas podem ter possibilidade de mudança, assim. Eu vejo hoje tantas histórias que eram para ter sido dessa forma e não foram, incluindo a minha, por exemplo. E sobrevivi, né? Tô aqui e tal. Sobreviver é ótimo. E sobreviver é quase um ato de rebeldia depois de um divórcio. Essa que é a verdade. Né? Porque você tem a nítida impressão, nem que seja por uma noite, 2 dias, que você vai morrer. Mas daí você não morre. E você sobrevive e tá aí pronto para, sei lá, tentar de novo em algum momento, né? Nem que demore 10 anos, como é o meu caso, mas talvez, quem sabe, meu mapa astrológico tá favorável esse ano. E eu acho que é isso, eu acho que é tentar encontrar esse lugar onde a gente... Mapa, porque esses mapas confundem a gente. No meu último tinha uma mudança no meu corpo, eu digo, eu vou ter outro filho. Não, eu engordei 10 quilos mesmo daquele ano. Não teve nada de mudança do corpo que eu estava esperando. Não foi.
Tem uma mudança. Nossa, que massa, talvez seja outro filho, talvez seja um câncer. Não, claro que não. Ai, que horror, Raquel. Uma gravidez quando você quer, né, um filho. E aí eu engordei 10 quilos em um ano. Tá aqui a mudança que a Júlia falou que é... Não, tô brincando. Mas amiga, só para descontrair um pouco, deu uma pesada aqui, essa coisa toda do querer morrer depois que separou, eu fiquei mexida com a sua história. Mas eu acho que é isso, assim, o ter mais possibilidade de que as relações possam ser diferentes me dá uma outra motivação para pensar de novo, porque por muito tempo eu nem pensei no caso. Então, Sim. Hoje dizer que eu tô mais aberta a, se acontecer, deixar que aconteça e não me auto-boicotar, é porque eu consigo vislumbrar que as coisas podem ser de outras maneiras. Entendem o que eu falei? Entendo, claro que entendo. Ainda mais com 8 anos de casamento, 7 de namoro, com 16 anos de vida, claro que a gente entende o que você está dizendo. Que é outro contexto. Ok, meninas. Alguma coisa mais para acrescentar para os nossos... Casem, é uma delícia, mas estejam preparados para gerenciar as expectativas. E acho que isso também é um aprendizado. Eu acho que casamento é igual comida. Você tem que experimentar para ver se você gosta ou não, sabe? E às vezes o jeito que se faz é diferente do outro. Você pode gostar de berinjela frita e não gostar de berinjela cozida, e tá tudo bem, né? Então eu acho que a gente tem que experimentar. É claro que cada um sabe de si. Eu sei que tem gente que nunca casou e nem quer casar e não vai casar, e acho que isso não é um julgamento, né? Não quero colocar ninguém em caixinhas, acho que não é isso, né? Acho que o objetivo desse podcast é até abrir essas caixinhas, né? Libertar um pouco essas caixinhas. Mas eu acho que, na grande maioria, quem tem medo de relacionamento, etc., eu acho que vale a pena experimentar com consciência, né? A minha grande ressalva de tudo nesse podcast hoje, desse assunto em específico, é a questão de faça tudo com consciência. Às vezes a gente não consegue. Com 16 anos de idade, você não tem consciência quase que nenhuma, né? Sua consciência ainda está se formando e se desenhando. Mas faz parte também. Então, enfim, consciência é um elemento que eu acho que é importante para quase tudo. Mas quando a gente está falando de relacionamento, é o que faz toda a diferença. Certo, gente. 1h26, mais um episódio longuíssimo. E agradeço mais uma vez a companhia, agradeço a Julinha por ter aceitado esse assunto tão desafiador que a gente tem, que é casamento, e por que casar, e como casar, e as formas de casar, e quando casar. Foi uma delícia, adorei nossa conversa. Fiquei super eu quero contente. agradecer vocês pela oportunidade. É sempre bom, né? Eu adoro conversar com vocês e poder debater um assunto, né, com um objetivo, como é aqui no podcast. Eu fico muito feliz, obrigada. Muito bom, eu adorei também, amiga. Achei muito divertido, assim, falar dessas coisas todas. Mas que as pessoas não tenham medo de se relacionar. Acho que isso é importante. Quando eu digo casem, Julinha, tô pensando assim, experimente, né? Não se feche na vida, porque a gente consegue tanta coisa boa nessas relações, sejam elas quais forem, coisas boas pra gente mesmo, de se descobrir, de se conhecer. Então, eu acho que é sempre bom. As pessoas são muito boas na vida da gente, os amigos, enfim, o que quer que seja, e acho que as relações nunca são fáceis, mas quando a gente quer se relacionar, a gente precisa olhar para isso com mais generosidade. Ok, fechou. Então, obrigada para todo mundo que está nos escutando. E ouçam, compartilhem e salvem as professorinhas. Beijo, beijo. Beijo.